Boa noite, amores. Bem-vindos, bem-vindas para nossa preparação da nossa viagem de Monte Shasta. Oi, Dani, que bom que tu conseguiu entrar. A Dani é a minha Oi. sócia maravilhosa nessa jornada da vida de Monte Shasta. Inconscientemente botei roxo sem. Conscientemente não tava. Maravilhosa. Mas tu já é pura chama violeta, nem precisa usar roxo para representar a energia, né? Não é? Então, meus amores, a pedido do mestre Saint Germain, que está tocando à frente da nossa jornada iniciática, a gente vai começar a estudar os ensinamentos dele, tá? A gente não vai se estender muito nos encontros, os encontros eles são abertos para todo mundo, para quem sente o chamado de Shasta, para quem sente o chamado, né, de estudar e se abrir para esses ensinamentos do mestre Saint Germain, para se conectar mais com o seu eu superior, que é o principal chamado dos ensinamentos dele, né? E ao mesmo tempo, para quem está com esse sim no coração desse movimento, Saint Germain, Mestre Adama e as equipes estão amparando, né, os movimentos para que vocês possam estar lá conosco em agosto. A nossa jornada, ela se inicia no dia 6, né, Dani? Dia 6 de agosto e vai até o dia 16 16. de agosto. Nós temos apenas 9 vagas e com certeza as pessoas mais alinhadas, né, com este propósito estarão lá conosco. E quem ainda não pode está aqui já se preparando, talvez, para algum futuro movimento conosco, né? Então, bem-vinda, Milena, Gisele, pessoal que vai pegar depois No portal. no portal, na nossa gravação. Eu vou projetar aqui para vocês. Eu vou ler um pouco depois tu lê, tá, Dani? Pode Tá, ser? pode. Vamos se revezar? Vamos. Não vão ser muitas, tá, gente? A gente vai fazer bem leve esses encontros, porque os ensinamentos do Saint Germain são bem profundos. São para todos os buscadores da luz, desde os que despertaram agora aos que estão há mais tempo no caminho, porque toda vez que a gente acessa esses ensinamentos, eles acessam uma camada mais profunda do nosso self, né? Então, a gente já vai começar bem basiquinho, falando do eu sou, tá? Assim, como trivial. Exato, bem trivial, como comer uma salada, né? Tomar um cafezinho, já vamos começar Os profundas. papos é assim, né, amiga? Como é que eu coloco no meu vision board que eu quero mais conexão com o meu eu superior? Que desenho que eu faço? Como é que eu desenho essa conexão com o eu superior, né? Talvez a coisa mais imaterial que a gente tem, mas ao mesmo tempo é tudo que É. é só o que é, né? Mas é complexo falar sobre ele, então hoje a gente vai falar um pouco sobre o eu sou e também sobre o segundo capítulo do Deus ativo, tá? Serão esses os que a gente vai trabalhar hoje. A gente separou bem certinho 2 encontros por mês, entre 8 e 9 páginas, e a gente vai concluir exatamente esse trabalho em julho, um mês antes da. Um mês não, né? Uma semana É antes. uma semana, a gente vai terminar no último, na última semana de julho, exato. Uma semana antes da viagem. Então, por que que isso é importante, tá? Eu não sei se vocês já foram para algum portal planetário, mas o de Monte Shasta atualmente é o com a energia mais sutil e mais elevada que nós temos no planeta. Por quê? Porque ele é pouco conhecido pela 3D.
Então, muitas pessoas nunca nem ouviram falar de Monte Shasta. Talvez já tenham escutado um pouco sobre a Lemúria, mas Monte Shasta é algo que só se abre quando você está pronto para ir para lá, né? E lá, para vocês terem uma ideia, a frequência que a gente precisa acessar para ir para uma terra de regeneração, para uma nova era, é a quinta dimensão. Atualmente, nós estamos na terceira dimensão. Em Monte Shasta, a vibração é de 5D para cima. Tem locais lá que vibram até em 12D. A frequência dos arcanjos, a frequência de Cristo. Então, é uma frequência muito elevada. Não tem como você ir para lá e não ser outra pessoa depois. Tanto que tem meninas aqui que já estão querendo ir pela segunda vez, né? Que estou vendo até umas carinhas aí, uns nomezinhos, porque é muito transformador, tá? Mas vamos lá. Aqui estão os nossos capítulos. Se alguém quiser o PDF, depois pode me pedir. O nome dessa canalização é O Livro de Ouro de Saint-Germain. Para quem não sabe, Saint-Germain é um dos meus chefes e chefes da Dani. Ele também foi conhecido aqui no planeta como José, pai de Jesus. Ele é o ancorador da frequência da chama violeta, que é a chama da purificação. Estou usando essa cor em homenagem a ele hoje. Ele já teve muitas encarnações, além do José. Ele foi também conhecido como Conde de Saint-Germain, onde de tempos em tempos ele aparecia nos impérios, normalmente influenciando reis, dinastias, pessoas de grande influência para tentar levar eles para um bom caminho, respeitando, obviamente, o livre-arbítrio deles, né? Mas tendo esse impacto global para mais pessoas, né? Nas pátrias, principalmente ali na França, ele teve uma grande influência na Alemanha também, e ele sempre aparecia com a mesma aparência. Sempre com a mesma aparência. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver a carinha dele. Ele costuma utilizar uma barbinha, assim, o cabelo para trás. E ele adquiriu o poder, a virtude da alquimia, né, de conseguir silenciar o gene do envelhecimento. E ao utilizar a chama violeta, eu e a Dani tivemos o mérito, a oportunidade de conhecer pessoas que trabalham com a chama violeta há mais de 70 anos, lá em Monte Shasta, no templo I Am, no templo do Eu Sou, e eles têm um glow que é impressionante, a pele deles. Então, tem pessoas que estão lá com 70 anos de atividade no templo I Am e parecem ter 40, 50 anos, né? De tão belos que eles são em frequência, em vibração, né? E a ciência, aos poucos, vai descobrir que, na verdade, a beleza, ela é frequencial. Quanto mais a gente se cura, quanto mais a gente se alinha por dentro, mais a gente fica belo do lado de fora, né? Então, isso é bem interessante também. Quer falar alguma coisa, Dani, antes da gente começar a leitura? Olha quem entrou! Poliana Pilar, meu amor! Bem-vinda. Oi, bem-vinda. Esse glow que a Sarinha tá falando é muito mágico, de verdade. Eu acho que vocês já perceberam, se vocês olharem, tem a gente mesmo, né, vai ficando cada vez mais, a gente se vê, não é ego, né, mas a gente vai se vendo cada vez mais bonita, né, quando a gente vai fazendo a nossa reforma interna, eu sinto isso, pelo menos. E, e quando a gente vê pessoas assim, que estão realmente na atividade, estão trabalhadas, é muito legal, uma inspiração de verdade que contagia, né, a gente teve a experiência, Anchassa, maravilhosa mesmo, de ser contagiada, não só pela energia do lugar, não só pela energia de São Germain e toda a conexão que a gente teve com Lemur e tudo, mas também dessas pessoas que a gente conheceu, já com esse, não é mais,
quer dizer mais elevada ou melhor, não é nesse sentido, mas já mais trabalhada, né, já vibrando em outra frequência, uma frequência mais alta que realmente inspira, né, é inspirador. É isso. É uma meta de futuro, né, que a gente consiga se direcionar para isso também, e graças a Deus a gente está no caminho, né, amiga? Graças a Deus. Mas vamos lá. Então, deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês conseguirem enxergar um pouquinho Isso, melhor. ótimo, perfeito. Então, o livro de ouro de Saint-Germain. Esse livro é um livro iniciático, então peçam para as células de vocês absorverem em todos os níveis esses ensinamentos. Ele vai muito além do que palavras, tá? Ele vai trabalhando o subconsciente de vocês para que vocês possam relembrar o potencial divino que vocês têm, gravado no DNA de vocês, tá? Então, eu sou. A vida, em todas as suas atividades, onde quer que se manifeste, representa Deus em ação. Devido ao desconhecimento de como aplicar o pensamento-sentimento, os humanos interrompem a passagem da essência de vida. Se assim não fosse, a vida expressaria sua perfeição com toda a naturalidade em todos os seus momentos. A tendência natural da vida é o convívio com o amor, a paz, a beleza, a harmonia e a opulência. É indiferente para a própria vida se vós utilizais ou não destes benefícios, mas eles continuam surgindo mais e mais para manifestar sua perfeição, sempre com o impulso vivificador que lhes é inerente. Eu sempre falo para os meus alunos que a gente precisa se esforçar muito para se desconectar da abundância, da prosperidade, do amor e da saúde, porque esse é o nosso estado natural. Nós fomos projetados para isso, mas as nossas crenças, às vezes as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos vão nos desconectando dessa energia que é, em essência, né? Então, é um convite aqui também que a gente possa retomar essa soberania do nosso espírito, para que a gente possa acessar de novo esses poderes, ou melhor, nem gosto de chamar de poder algo que é natural, a nossa essência, né? Porque realmente, nesse momento planetário, é raro você encontrar alguém com saúde, com prosperidade, com abundância, com beleza, com todas essas qualidades em plena harmonia. Às vezes a pessoa até tem uma ou outra, mas está cagada em vários outros aspectos, né, da sua vida. Mas é possível, né? É possível e a gente está aqui para se direcionar para esse caminho. A Milena colocou esse livro, falou comigo em cada linha, exatamente. É daqueles para deixar de cabeceira, né? Para reler. Eu não sei nem qual é. Eu acho que já é a 7ª vez que eu vou estar lendo aqui também com vocês, e com certeza vou estar recebendo em níveis ainda mais profundos os ensinamentos. Eu sou é a atividade da vida. É inacreditável como os estudantes mais sinceros nem sempre chegam a captar o verdadeiro significado destas duas palavras. Quando dizeis eu sou, sentindo profundamente, contatais a fonte da vida eterna, para que ela transcorra sem obstáculos ao longo do seu curso. Assim, abris amplamente a porta para seu fluxo natural. Quando dizeis eu não sou, fechais a comporta que gera o fluxo desta magna energia. Então, toda a frase que vocês falam com o eu sou
é muito poderosa. Só que normalmente, com qual contexto a gente utiliza ela? Negativo. Eu sou insuficiente, eu não sou boa o bastante, eu sou pobre, e etc, etc, etc. Se a gente fizer esse simples ajuste de utilizar esse decreto de uma forma positiva, olhando para aquilo que a gente quer de fato na nossa vida, muitas transformações já acontecem, né? Então, eu sou é a plena atividade de Deus. Coloquei em vossa frente infinitas vezes a verdade de Deus em ação. Quero que compreendais que a primeira expressão de todo ser individualizado, em qualquer lugar do universo, seja em pensamento, sentimento ou palavra, é eu sou, reconhecendo assim sua própria vitoriosa divindade. O eu sou é aquele que já transcendeu tudo o que tu está vivendo atualmente como desconforto, dificuldade ou sofrimento. Para cada problema que você tem atualmente, o teu eu sou já gerou uma solução. Porque se não tivesse solução, não estaria na sua vida. Tudo são oportunidades de crescimento e de relembrar de que você é. Esse eu sou. Tá? Uma parte sua já ascendeu. Uma parte sua também é como Saint Germain. E eu sei que é difícil de integrar isso, porque nesse momento a nossa mente fala que falta muito ainda para a gente chegar lá. E talvez falte, mas a sua alma é ilimitada e ela sabe o caminho do coração. Quando você acessa o caminho do coração, esse caminho é leve, é no mínimo esforço e não tem tantas pedras como o caminho do teu ego inferior e da tua mente inferior. Então, é bem importante que a gente busque diariamente essa conexão com esse eu superior, para que ele possa direcionar o caminho mais elevado para o nosso trabalho, para os nossos relacionamentos, para a nossa evolução espiritual como um todo, porque ele é o nosso guia nessa jornada chamada vida. O estudante que busca, ao tentar compreender e aplicar estas poderosas leis, tem que manter estrita vigilância sobre seus pensamentos e atitudes, porque quando se pensa ou diz não sou, não posso ou não tenho, está sufocando a magna presença interna, mesmo que inconscientemente, de forma tangível, como se colocasse as mãos ao redor do pescoço de alguém, impedindo sua respiração. A diferença desse gesto na forma externa é que podeis com o pensamento governar vossas mãos e afrouxá-las a qualquer momento. Quando alguém faz uma declaração de não ser, não ter ou não poder, coloca em movimento a energia ilimitada, que continua atuando até que seja anulada e transmutada a sua ação. E por isso que a gente gosta da chama violeta, porque o que quer que você tenha gerado em invigilância, nesse lugar que ele chama de inconsciência, a chama violeta pode atuar. Praticamente tudo que vocês estão vivendo hoje são resultados de ações anteriores, principalmente de outros tempos e espaço. Não começou aqui, mas a gente continua aqui. Mas independente do que você está vivendo aqui e agora, é possível transformar as energias que estão ao teu redor.
O maior ensinamento que Saint Germain traz para nós, e ele trouxe muito forte para o grupo de 2025 lá em Monte Shasta, é que a gente não se esqueça que nós somos alquimistas, que nós temos total poder de transformar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, e como consequência, a nossa vida do lado de fora. Não vai vir ninguém para salvar você. Você é o ser que você está esperando. E você tem potencial divino para modificar a sua vida. Obviamente que não acontece de um dia para a noite. Eu, particularmente, estou 18 anos nesse caminho e ainda tenho algumas pedras no meu caminho, e a gente sabe que isso faz parte da jornada também, né? Mas essas ferramentas vão tornando esse caminho o mais leve possível para o nosso espírito, porque ele traz ali também no ensinamento, a gente foi projetado para o amor, para a saúde, para a abundância, para a alegria e para a prosperidade. Então, se eu não estou vivendo isso, eu me distanciei disso. E agora, cabe a mim retornar para esse estado natural, para esse fluxo natural. Isso mostra o enorme poder que tendes para qualificar, ordenar e determinar a forma em que desejais que atue a grande energia de Deus. Digo-vos, amado estudante, que dinamite é menos perigosa. Uma carga de dinamite desintegraria vosso corpo, enquanto que pensamentos ignorantes, lançados sem controle, travam a roda da reencarnação indefinidamente. Enquanto dure um decreto sem ser detido, transmutado ou dissolvido, o mesmo continuará imperando per secula seculorum, por disposição do próprio indivíduo. Então, o que isso quer dizer? Todos os pensamentos que você já teve enquanto alma ainda estão reverberando na quarta dimensão, né, que a gente chama de dimensão astral. Por isso que também não adianta a gente achar que não sentir é a solução, que botar embaixo do tapete é uma solução, que esquecer é uma solução. O universo não esquece. Está tudo registrado na contabilidade cósmica, lá nos débitos e créditos, ou nesse campo que a gente chama de plano astral, para que a gente possa aprender com isso. E se fizer sentido para o nosso livre-arbítrio, liberar. Seja voto de pobreza que você fez, tendo uma vida monástica em outro tempo, seja um voto de ficar sozinho para sempre, seja um voto de sofrimento eterno, vou sofrer para sempre porque pequei. São tantos e tantos exemplos, mas a gente já decretou muita bobagem, né? Mas é possível limpar tudo isso. A gente precisa se dedicar para ir purificando essas energias, alquimizando essas energias, transformando elas nas vibrações que a gente quer viver aqui e agora. A humanidade deve ser informada que as pessoas morrem e reencarnam, na maioria das vezes, nas cidades onde moravam, porque constituíram raízes que as atraem ao mesmo lugar. O estudante que busca, ao reencarnar, deve dar a seguinte ordem: na próxima vez, nascerei em uma família de luz. As portas do progresso lhe serão abertas imediatamente, tão só pela sinceridade deste pedido. O que acontece? Quando a gente desencarna, tudo que a gente pensa, a gente materializa imediatamente. É literalmente o pensou, criou, do Hélio Couto.
Você pensa, você cria. Então, eu tô com raiva de fulano, eu me materializo lá brigando com fulano. Eu lembro que eu moro em um lugar, eu me materializo naquele lugar, né? E um dos ensinamentos que a gente precisa integrar no nosso coração é este controle dessa mente. Por isso que a gente tem que praticar tanto para ter o domínio dessa mente, principalmente para o desencarne. O pessoal que nasce lá no Oriente provavelmente tem mais mérito do que nós, que nascemos aqui no Ocidente, porque eles já são preparados desde que nascem para o seu desencarne. Eles já sabem disso. Eles sabem que quando eles desencarnam, tudo é materializado. E eles já vão trabalhando para que o espírito deles esteja em harmonia, em plenitude, porque quando a gente desencarna, a vibração que a gente tem naquele momento dita a nossa próxima reencarnação, né? Então, esse controle da mente é algo muito importante. O pessoal do Portal Reconecta recebe muitas ferramentas para ir trabalhando dentro desse desenvolvimento espiritual e desse controle da mente, porque não é brincadeira, é só a gente observar o conteúdo da nossa mente por 1 hora e começar a anotar os pensamentos, para a gente ver quantas ogivas nucleares existem aí dentro desse cabeção, né? Mas é prática, e aos pouquinhos a gente vai transformando a nossa mentalidade numa mentalidade positiva. Talvez seja um trabalho para a vida inteira, mas é possível. É possível. E vocês vão ir vendo as melhoras na própria vida de vocês, nas coisas que vão se resolvendo com a mudança da mentalidade de vocês, que gera uma vibração diferente, uma vibração mais alta. Campo alto, coisas boas sendo atraídas para você. Vou ler mais um pouco depois, vou passar para ti, tá, Dani? Vede, então, quão importante é que saibais o que estáis fazendo ao usar atitudes incorretas, mesmo que impensadamente. Estareis empregando o mais potente e divino princípio da atividade no universo, o Eu Sou. Compreendei, não se trata de apenas uma atividade, ideia oriental, estrangeira, vã ou leviana, nem de eventual exagero. Trata-se do mais alto princípio da vida, usado e expressado através de todas as civilizações que tenham existido. Lembrai-vos primeiro que toda forma de vida, consciente de si mesma, expressa o eu sou, que é muito mais do que o simples eu existo. É muito diferente a vibração. Em seu contato com o exterior, com atividade incorretamente qualificada, o estudante pode aceitar coisas inferiores ao eu sou. Moisés recebeu esse ensinamento lá em cima, no Monte da Sarça. Eu sou o eu sou. Eia, Asher, Eia, em hebraico. Então, isso que Saint Germain está trazendo para nós é um relembrar do que os grandes avatares, do que os mestres há muito tempo já haviam acessado, né? Amado discípulo, quando dizeis, eu estou enfermo, deliberadamente invertis a perfeição que contém o processo vital. Estais batizando com algo alheio o que o eu sou não possui? Através de muitos séculos de ignorância e incompreensão, a humanidade carregou falsos conceitos que deterioraram até a atmosfera que a rodeia. Devo então repetir que quando anunciais estou enfermo, enunciais uma flagrante mentira com relação à divindade. Ela, o eu sou,
jamais conhecerá a doença. É sempre plena de saúde e vida. Não existe a doença, só existe o doente. Pega essa chave. Se você tem algum desequilíbrio físico, é porque em algum nível você valida essa crença. Então, a gente precisa trabalhar para liberar o que está causando essa psicossomatização que nos afasta do estado natural de saúde. Todo Matrix é projetado para a doença, para o adoecimento. Então, às vezes, o caminho da cura vai ser um pouco diferente do que a gente possa imaginar, né? Às vezes é importante a gente expandir um pouco para buscar algumas alternativas diferentes para retornar para esse caminho da saúde, olhar um pouquinho fora da caixa. Pode seguir, Dani, do Peço-vos. Sim. Peço-vos, é isso, perfeito. Amado estudante, em nome de Deus, que cesseis de empregar falsos termos em relação à divindade, pois é impossível que tenhais liberdade enquanto os continueis usando. Sempre insistirei para que verdadeiramente reconheçais e aceitais a magna presença de Deus Eu Sou, pois assim não tereis mais condições adversas. Suplico, em nome de Deus, que cada vez em que vós encontreis dizendo que estás doente, pobre ou em situações adversas, instantaneamente invertais essa condição fatal, declarando mentalmente, com toda a intensidade de vosso eu sou, que tem saúde, opulência, felicidade, paz e perfeição. Cessai de dar poderes a condições externas, pessoas, lugares e coisas, pois o eu sou é o poder de reconhecer a perfeição em cada um e em todas as partes. Quando pensais na expressão eu sou, significa que já sabeis que tendes Deus em ação, atuando na tua vida. Não permitais que falsas avaliações, conclusões, continuem governando e limitando-vos. Lembrai constantemente, eu sou vida, opulência e verdade, já manifestadas em mim. Assim, lembrai-vos desta presença invencível, mantendo a porta aberta para que ela, a presença eu sou, mostre em vossa manifestação externa toda a sua perfeição. Excluí de vossos pensamentos a crença de que, se continuais a usar decretos errados, de alguma maneira a vossa vida melhorará ou manifestará coisas boas. É impossível que isso aconteça. Nos pastos, usam-se ferros para marcar as reses. Eu gostaria de poder marcar-vos com outro ferro, o ferro incandescente do amor. Oh. Que fixasse em vossa consciência o eu sou, e que não pudesses fugir do uso constante dessa grande e gloriosa presença que sois. Que forte, né? E só fazendo um adendo aqui, eu não tenho nenhuma religião, mas para trazer um contexto, né, dos ensinamentos da Bíblia, do verbo se fez tudo. Nós somos imagem e semelhança da fonte criadora de tudo que é. Então, o nosso verbo, ele tem muito poder, tanto que magias são lançadas através do verbo, através da nossa frequência vibratória da nossa voz, que é única, não existe nenhuma voz igual à tua voz. É uma frequência
única, que fica reverberando no espaço-tempo para a eternidade, né? Então, que a gente utilize a nossa voz, o nosso verbo, pensando que ele é sagrado, porque ele é, né? Quando qualquer condição imperfeita aparecer em vossa experiência, declarai veemente que não é verdade, que aceitais somente a Deus e a perfeição em tua vida. Cada vez que aceitais as falsas aparências, fazeis com que eles se expressem e se manifestem em tua vida. Isto é uma lei comprovada plenamente. Hoje a ti concedo para libertar-te. É aquilo que a gente às vezes escuta. Você é tão poderoso, vamos colocar poderoso entre aspas, que se você disser que você não é poderoso, você não é poderoso. Entre vós há a crença de que é suficiente apenas para acreditar na antiga ideia de bruxaria, para estar livre dela. A bruxaria não é senão o incorreto uso dos poderes espirituais. Ela é constituída pela inversão dos poderes usados para o bem. Hoje em dia, bruxarias são empregadas por inúmeros políticos usando o poder mental qualificado. Se essa força usada em sentido inverso por aqueles que ocupam cargos públicos fosse empregada desta forma positiva, não somente os libertaria, como também preencheria o mundo político de liberdade e justiça. Viveriam os humanos em um mundo natural, onde a ação de Deus predominaria em todos os momentos. Como foi no Egito antigo, assim é hoje. Aqueles que usam mal o poder da mente ausentam a harmonia, a encarnação, ausentam a harmonia, encarnação após encarnação. Exorto, aqui estabeleçais o seguinte propósito: eu não aceito nem adoto condições de ambientes alheio, nem de coisa que me rodeia, não provenientes de Deus, do bem e do meu eu sou. Precisais adquirir o hábito de governar vossa energia. Tentai várias vezes ao dia e aquietai-vos. Acalmai, acalmai vosso ser externo. Meu ego já está gritando aqui. Como assim? Não. Isso permitirá que vos suprais com a devida energia. Aprendereis a ordená-la e a controlá-la, para que ela, vossa energia, esteja calma. Aquietai-vos, enfrentando os pensamentos que surgirem em tua mente, elevando-os à altura do teu eu sou. O estudante que busca... Vou fazer um adendo, Dani. Vai. O que eu mais vejo ao longo de todos esses anos de atendimentos e no caminho é a pessoa brigando com a sua própria mente, se enredando com a sua própria mente. A mente de vocês foi projetada para o negativo por conta da sobrevivência. Então, não adianta você brigar com os seus pensamentos, você precisa elevar a sua frequência e dar atenção para o que você quer, não para o que você não quer. Porque aquilo que você dá atenção cresce. Então, se você dá atenção para os pensamentos negativos que estão predominando ali na sua mente, eles vão ficar cada vez mais monstruosos. A tua mente acha que é isso que você quer. Ela é só uma ferramenta, ela está a serviço da consciência, quando a consciência está no comando. Então, basta você dar a intenção daquilo que você quer para sua mente. Não brigue com seus pensamentos. É a paz interna. O estudante que busca deve estar alerta para reconhecer seus próprios erros. Não deve esperar que alguém aponte seus defeitos, mas, se assim acontece, deverá aceitá-lo com humildade.
Deve examinar-se e eliminar tudo aquilo que não seja perfeito. A forma de conseguir este objetivo é declarando que não se tem hábitos que não estejam em total harmonia com Deus. Logo, sendo eu criação de Deus, sou eu filho perfeito. Isto traz uma libertação impossível de conseguir de qualquer outra forma. Lembrai-vos, ninguém pode fazer nada por vós. Deveis fazê-lo por vós mesmos. Neste trabalho, neste ensinamento e nesta radiação, todas as coisas velhas do indivíduo saem por serem consumidas. Não, saem para serem consumidas. Vamos de novo. Neste trabalho, neste ensinamento e nesta radiação, todas as coisas velhas do indivíduo saem para serem consumidas. Antes de queixar-vos das coisas que experimentais em vós e em vosso mundo, lembrai-vos que elas podem ser transmutadas. Pode deixar que eu sigo, daí depois tu lê mais um pouquinho. Tende cuidado em não fixar a atenção naquelas coisas das quais quereis livrar-vos. Não deveis lembrar daquilo que não deu certo. Não é maravilhoso que depois dos séculos em que estivestes construindo limitações, possais em pouco tempo extirpá-las, conquistando a liberdade através de teu próprio esforço? A forma mais rápida de conseguir esta conquista é empregando o humor. A sensação leve que dá a alegria permite maravilhosas manifestações. A frequência da alegria é uma das mais altas que existem. Ela é muito co-criadora. Então, qual que é o foco? Elevar-te, elevar tua frequência. Não brigar com os teus pensamentos. Você não é os teus pensamentos. Você se identifica com eles, mas você não é os teus pensamentos. Se É você para rir da gente mesma, né? É para rir da gente mesmo. Quem tem a mediunidade aberta, mais sensibilidade, vai ver que os seus mentores e benfeitores têm um senso de humor muito peculiar. De novo, tu tá fazendo isso? Eu não acredito. Eles brincam com a nossa cara, porque eles sabem que isso aqui é só uma experiência. Não tem esse peso que a nossa mente traz. Claro que a gente tem que ter responsabilidade, porque toda ação gera uma reação. Mas tudo é possível de ser purificado, transformado. Todos nós que estamos aqui somos espíritos que caíram, espíritos que já se enredaram no vício, já mataram, já roubaram e já estupraram. Ninguém aqui é um lírio do campo, mas essa é a tua encarnação mais importante, porque é nela que tu pode despertar e purificar todas essas energias que tu gerou, seja na primeira, na 99ª encarnação, não importa. É possível, pela lei do perdão, da graça e da misericórdia divina, a gente dar um grande salto quântico nessa janela de ascensão que temos nesse momento. E esse deve ser o nosso foco. Não ficar lá chorando as pitangas na culpa, ou no rancor, ou no ressentimento do que foi, do que poderia ter sido. Tudo que tu tem está disponível no agora para você transformar. Se vos empenhais em invocar a lei do perdão, podeis consumir todas as más criações do passado com a chama violeta transmutadora, e sereis livres. Deveis ter consciência de que a chama violeta é a ativa presença de Deus agindo. Quando sintais desejo de fazer algo construtivo, esforçai-vos com toda a força interior para consegui-lo. Mesmo que não presencieis a manifestação imediata, não vos preocupeis, pois os frutos virão inevitavelmente. Muitos frutos vão vir numa próxima encarnação. O nosso ego, ele é imediatista.
mas a nossa próxima encarnação está sendo construída exatamente agora. E talvez as sementes que tu esteja plantando, você vai colher depois, assim como você está colhendo agora o resultado de ações interiores. Mas o mais importante é fazer algo a respeito, né? Um ser desperto é aquele que está consciente de suas ações e está transformando o que está ao seu alcance nesse momento, né? Então, é importante a gente ir para esse movimento, assim como o Saint Germain traz, é ser Deus em ação. Quando você está na sua consciência, munido do seu eu superior, consciente, você é Deus em ação na Terra. Você é um pilar de luz manifestando a nova Terra através de você. Não vai vir nenhum Salvador. A nova Terra é a humanidade como um todo sendo construída em união e cooperação. Só depende de nós, os seres de luz, os mestres, Jesus, Mãe Maria, todos eles estão amparando a nossa escolha de viver a nova Terra. Mas eles não podem fazer isso por nós. Seria muito bom, né? A gente sempre está na busca de uma pílula mágica, de uma mudança imediata, que a gente gosta de recompensas imediatas. Mas não é bem assim, né? Então, que a gente possa se dedicar nessa construção juntos, e esse movimento que eu e a Dani estamos fazendo aqui visa isso também, visa o despertar da consciência. Então, se está tocando teu coração, convida mais pessoas para estarem aqui conosco, para a gente estar expandindo a consciência também. Nós teremos o nosso próximo encontro no dia 29 de janeiro, e é isso, vamos seguir aqui. O trabalho de um mestre é que o discípulo compreenda o que significa aceitar. Aquilo que o indivíduo aceita estipula as mudanças que ele fará em sua vida. Se ele prende sua atenção em uma coisa, está fazendo ou unificando-se com ela, identificando os erros e substituindo-os pelos elevados conceitos mostrados na senda da verdade. Quando a mente aceita alguma coisa ou condição, está decretando mudanças em seu mundo interior. Por acaso, acreditais que um homem que vê uma perigosa serpente caminha deliberadamente para ela, permitindo o bote? É claro que não, pois é isto que fazem os discípulos quando permitem que sua atenção retorne aos antigos problemas. A atividade interior governa de acordo com o plano da perfeição. A atividade exterior, quando a deixamos agir desgovernada, sempre nos conduz ao erro. Quando um quadro construtivo se ilumina em vossa mente, torna-se realidade. E essa realidade surge sempre que mantiverdes esse quadro em vossa lembrança. Sabei que é possível fazer, tão consciente a presença de Deus, que a qualquer momento podereis ver e sentir sua radiação derramando-se plenamente em vós. Porque isso acontece o tempo inteiro. A gente está sendo o tempo inteiro banhado pelo divino. Só que somos nós que pisamos nessa mangueira e travamos este fluxo natural e ilimitado, né? Cabe a nós também buscar ligar de novo esse Wi-Fi, assim como vocês ligam para ter acesso na internet, que vocês possam ligar esse Wi-Fi de conexão com a fonte de novo, que o Criador ama tanto as suas criaturas que ele espera que a gente escolha essa reconexão. Enquanto que a gente não quiser, ele vai respeitar.
Para tudo o que não quer, o estudante demonstra confiança no mundo exterior. Por isso, para que se concretize o ele deseja, deve confiar na materialização do que já foi elaborado no plano espiritual. Deve sempre acreditar em si mesmo, colocando em prática estes ensinamentos, intensificando esta atividade. Quer ler, Beninha? Tá. Nossa, é tão forte, né? Eu tô aqui já. Deus ativo. Quando Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, emitiu uma das maiores expressões que se pode fazer. Quando ele disse, eu sou, não se referiu à expressão exterior, mas à magna presença de Deus interior, porque disse repetidamente, eu, de meu próprio ser, não posso fazer nada. É o Pai Nosso, o eu sou, que faz as obras. Também disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, reconhecendo assim o único poder, Deus em ação, dentro dele. Também disse, eu sou a luz que ilumina cada homem que vem ao mundo, anunciando em cada sentença a importância vital com as palavras. Ai, me perdi. Eu sou. Vou subir aqui, aí tu vai se achar. Uma das formas. Uma das formas mais poderosas de liberar o poder de Deus, amor, sabedoria, verdade, e colocá-lo em ação na experiência exterior. É colocar essa declaração eu sou em tudo e em qualquer coisa que se deseje. Agora vamos nos referir à frase mais poderosa de todas, talvez uma das maiores que tenha sido lançada à experiência exterior por meio da palavra. Eu sou a porta aberta que nenhum homem pode fechar. Vede quão importante é isso? Quando chegardes a compreender essas afirmações magnas, vos darás conta então da grandeza de seu alcance. Eu acho que eu acabei de ter um aha moment aqui. Quando reconhecerdes e aceitardes plenamente o eu sou, como magna presença de Deus em vós, em ação, tereis dado um dos maiores passos para a vossa libertação. Prestai bem atenção na afirmação. Eu sou a porta aberta que nenhum homem pode fechar. Se puderdes realizá-la, tereis a chave que vos permitirá atravessar o véu da carne, e levando convosco toda a consciência imperfeita que tenhais acumulado, podereis transmutar e elevá-la a essa perfeição na qual entrastes. Nunca será demais ponderar a importância de meditar no eu sou o maior tempo possível, como sendo a grande presença de Deus em vós, em vosso lar, em vosso mundo, em vossos assuntos. Cada respiração é Deus em ação em vós. O poder de expressar vosso pensamento, vosso sentimento, é Deus ativo em vós. Como tendes livre-arbítrio, é assunto vosso qualificar a energia que projetareis em pensamento e sentimento, determinando como quereis que atue em vós. Ninguém pode perguntar, como é que eu faço para qualificar essa energia? Todo mundo conhece o destrutivo e o construtivo no pensamento, sentimento em ação. O estudante, ao receber essa instrução, deve constantemente analisar o motivo que o impele a detectar se há algum sentimento de orgulho intelectual, de arrogância ou de teimosia na mente e no corpo exterior. Se houver algum desejo de discutir ou provar que a instrução está errada, em lugar de receber a bênção e a verdade, o indivíduo fecha inconscientemente
à porta, e naquele momento anulou sua habilidade em receber o bem oferecido. Também quero lembrar aos discípulos que, não obstante as opiniões pessoais a respeito do que deve ser a verdade, eu comprovei, através de muitos séculos, estas instruções que agora estou dando. Se quiserdes receber o maior benefício possível e obter a compreensão que dá a absoluta libertação, tereis que ouvir com uma mente inteiramente aberta, com a consciência de que eu sou é a ativa presença de Deus em vós. É vossa a escolha de receber, aceitar e aplicar sem limitações a instrução que está sendo dada, acompanhada pela radiação. Isso permitirá a todo estudante compreenderem estas simples, ainda que magnas, asseverações da verdade que abençoarão e libertarão grandemente. Continuar? Minha Eu cabeça está sigo. dando volta. A minha mente começou a gritar. Eu sigo. Enquanto que a gente está fazendo aqui o estudo, as equipes estão trabalhando no campo de vocês, tá? Então é normal sentir sono, pressão na cabeça, a mente vagar um pouco, a gente se sentir um pouco fora do ar, mas tentem manter presença para receber os ensinamentos e trazer para o corpo tudo isso, tá? Há muitos séculos que se repetem para a humanidade, não se pode servir a dois senhores, porque não existe senão uma inteligência, uma presença, um poder que pode atuar, e essa presença é Deus em vós. Quando vos voltais para a manifestação exterior e acreditais no poder das aparências, estáis servindo a um falso senhor e usurpador. Essa manifestação só encontra uma aparência, porque contém a energia de Deus, a qual está sendo mal usada. A vossa habilidade para levantardes a mão, a vida que flui através do sistema nervoso do vosso corpo, é Deus em ação. Amados estudantes, tratai de utilizar esta forma simples de recordar Deus em ação dentro de vós. Quando caminhardes pela rua, pensai por um momento. Esta é a inteligência divina, o poder que me faz caminhar e que me diz para onde vou. Vereis que já não é possível pensamento em vossa mente. Vereis que já não é possível continuar sem compreender que cada movimento que façais é Deus em ação. Cada pensamento em vossa mente é a energia divina que vos permite pensar, já que sabeis que este é um fato indiscutível, pois não há discussão possível, por que não adorar e dar plena confiança, fé e aceitação a esta magna presença de Deus em cada um, em lugar de olhar a expressão externa que está qualificada e colorida pelo conceito humano das coisas. Cada forma exterior não é nada mais que uma parte da vida, por meio da qual cada indivíduo pode alcançar, saber a origem de seu ser. Isto vós aprendeis através de vossa própria experiência. Portanto, voltai à plenitude de perfeição de origem, apoiados na autoconsciência que tenhais adquirido. A expressão de vida não é senão um constante e variável quadro que a mente exterior criou, presumindo ser ela o verdadeiro ator. De tal maneira está a atenção constantemente presa à aparência externa, que só contém imperfeições, e faz essa fixação com que os filhos de Deus esqueçam sua própria divindade, tendo novamente, porém, de regressar a ela.
Todo o sistema é projetado para você esquecer quem você é, para você esquecer o poder que você tem dentro de você. Percebam como Jesus atuava. Ele decretava e ele acreditava que o que ele decretava ia acontecer. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele também disse: vocês farão coisas ainda maiores do que eu. Ele veio abrir o caminho e mostrar a consciência crística para todos nós. E ele quer que a gente caminhe ao lado dele, não atrás. E eu sei que é difícil de integrar isso, porque talvez a mente de vocês vai dizer que isso é arrogante, ninguém vai tirar o poder do que é um ser como Jesus. O que ele quer é que a gente seja mestre de si mesmo, que a gente recupere o acreditar na nossa divina presença eu sou. Deus é o doador, o recebedor e o dom. É o único dono de toda a inteligência, substância, energia e opulência que existem no universo. Se os filhos de Deus aprendessem a dar unicamente pelo prazer de dar, seja amor, dinheiro, serviço ou o que quer que seja, a expressão externa não teria necessidade de nenhuma outra coisa. Seria impossível desejar algo mais. Está querendo trazer aqui a importância do serviço. O mal da humanidade, o que tem causado tanto egoísmo e condenação sem precedentes entre uma pessoa e outra, é a insistência na posse pessoal das maravilhosas bênçãos de Deus. Não há nada mais que um amor atuando, uma inteligência, poder e substância em cada indivíduo, e isso é Deus. O alerta que pode ser dado a cada estudante é eliminar o desejo de reclamar e apropriar-se do poder para si. Se em cada ato da personalidade se desse pleno crédito e poder a Deus unicamente, ocorreriam transformações incríveis naquele que assim entregasse todo o crédito à sua divina presença. Existe uma diferença muito grande nisso, do querer ser poderoso, que é do ego, e do assumir o poder da sua divina presença, eu sou, a serviço da sua evolução e a serviço da humanidade do planeta Terra. É muito diferente essa energia de poder. Um tá nessa polaridade, o outro tá na polaridade do amor incondicional, né? Então, é bem diferente. Raramente se tem conseguido compreender o suprimento e a busca deste suprimento, a oferta e a procura. Positivamente, há abundante suprimento, mas a procura tem que ser estipulada antes que a lei do universo lhe permita surgir para a expressão e uso do indivíduo. O estudante, já que tem livre-arbítrio, deve fazer o pedido ou a procura consciente e com plena determinação. Então, verá que o suprimento não poderá deixar de manifestar-se, não importa o que seja, desde que sempre o indivíduo mantenha uma consciência resoluta e sem fraquezas. Sair da dúvida. Vocês estão cocriando o tempo inteiro aquilo que vocês querem, mas quando vocês entram na dúvida, na insegurança e na desconfiança, vocês param de colapsar a onda. Vocês param de colapsar a cocriação de vocês. Já está chegando nas mãos de vocês. E, infelizmente, o fluxo é cortado e volta para a estaca zero, né? Então, acho que o maior ensinamento da vida é realmente o acreditar e confiar de que já é.
A seguinte e simples afirmação, usada com sinceridade e determinação, trará ao discípulo tudo o que ele possa desejar. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível em meu uso agora e para sempre. Eu gostaria que vocês fizessem essas afirmações até o dia 29, uma vez ao dia, de preferência, logo que vocês acordem. Vocês vão ver muitas transformações na vida de vocês. Essa ida, eu sou a grande opulência de Deus, feita visível em meu uso agora e para sempre, e eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Pelo menos essas duas, vocês vão ver quanta mudança e movimento vão vir para a vida de vocês, somente com essas duas afirmações. O elemento limitador que tantos estudantes sentem consiste no fato de que eles começam declarando a verdade, quando usam, por exemplo, a afirmação acima, porém, antes que tenham passado muitas horas ao analisarem-se conscientemente, encontrarão em seus sentimentos traços de dúvidas ou temor. Estes dois sentimentos naturalmente neutralizam em grande parte a força construtora que realizaria o desejo ou o pedido. Uma vez que o estudante possa dar-se conta de que todo bom desejo é Deus em ação, compreenderá o amor sem limites, o poder e a inteligência que possui e com os quais poderá alcançar qualquer desejo e propósito. Com esta simples compreensão, a palavra fracasso seria completamente apagada de seu mundo, e em pouco tempo sua consciência veria que está manejando uma inteligência e um poder que não podem fracassar. Assim, estudantes e indivíduos entrariam em seu pleno domínio de acordo com a intenção de Deus. Ah, tá. Eu vi a mensagenzinha que tu botou. Tá quase concluindo, tá, gente? Mais um pouquinho. Conecta aí com o teu coração, com a tua presença. É propósito de nosso grande Pai, que é todo amor e sabedoria, que nada falte a nenhum de seus filhos, mas eles permitem que sua atenção se fixe na aparência externa, a qual é como a instável areia do deserto. Dessa maneira, eles consciente ou inconscientemente se separam da grande inteligência e opulência. Através de todas as idades existiram certas normas de conduta necessárias para todo estudante que deseja alcançar certos objetivos. Trata-se da conservação e governo da força vital através do sexo. Para o indivíduo que esteve usando esta energia sem pensar em governá-la, o fato de dizer eu vou deixar disto, sem compreensão da correta atitude de consciência, não seria nada mais do que simplesmente suprimir o fluxo de energia que ele provocou para que flua em outra direção. São muito profundos esses ensinamentos aqui, tem muita coisa dentro dessas frases. Se abram para receber na consciência. Ao estudante que deseja dominar-se, esta afirmação, que é a mais eficaz de tudo o que se poderia dar, quando usada com compreensão, é a magna afirmação de Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Esta afirmação não somente purifica o pensamento, como também é a força elevadora e ajustadora mais poderosa que se pode usar para a correção daquilo que é a maior das barreiras para a elevação espiritual. Conhece também, Dani, no chat. Todo aquele que começa a sentir o impulso interior de corrigir esta condição
e que use esta afirmação continuamente com firmeza, elevará esta maravilhosa corrente de energia até o ponto mais alto do cérebro, como foi originalmente planejado. O indivíduo sentirá sua mente sustentadora e habilidade que se expressará para abençoar a toda a humanidade. Quando vocês usam essa frase, vocês estão ativando também o raio rubi dourado no campo de vocês, tá? Vocês podem também utilizar, eu sou a ressurreição e a vida do meu casamento, eu sou a ressurreição e a vida das minhas finanças, eu sou a ressurreição e a vida da minha saúde, tudo aquilo que precisa de energia de ressurreição. A galerinha do portal vai aprender mais sobre isso mês que vem, no sexto raio. Vamos lá. Eu peço a qualquer estudante que observe e examine os resultados em sua mente e corpo. Eu já li isso, né? Ou não? Não. Não? Tá. Sintam profundamente as palavras de Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Repetindo 3 vezes em silêncio ou audivelmente. E observem a ascensão da consciência que vão experimentar. Vamos fazer mais 2 vezes. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Respira. Alguns necessitarão de várias repetições para sentirem a elevação surpreendente que outros sentem na primeira vez. Isso demonstra em pequena forma, o que se pode alcançar com o uso constante dessa afirmação. Eu sou a ressurreição e a vida. Há somente uma maneira de libertar-se de algo negativo. Depois que conhecerdes o erro que tendes a superar, deveis afastar vossa atenção externa completamente do mesmo, fixando-a firmemente na afirmação acima. O maior erro da humanidade é se fixar no erro, se fixar no que não quer. Poucos entendem que a virada é focar justamente na solução, naquilo que se quer na vida. Tô com dívida, eu só foco em não ter o dinheiro. É para outra direção que você tem que ir, né? Quando a gente vira essa chave, a gente consegue levar essa energia da ressurreição, da solução, para todas as esferas e pilares da nossa vida. Qualquer condição da experiência externa que alguém deseje superar pode alcançar com o uso desta afirmação, assim como também mudar o fluxo de energia mal dirigida. Eu tive um estudante que sentiu o impulso de inverter esta grande energia, e com o uso dessa única afirmação conseguiu elevar a vibração de seu corpo. Eu não sei o que vocês sentiram, mas quando eu fiz as 3 vezes, eu senti uma expansão muito grande do meu cardíaco e do meu campo de energia. Ele expandiu. A nossa aura, ela normalmente tem tantos metros, mas ela pode sempre expandir mais, né? Em mim foi isso que eu senti. Se vocês quiserem escrever no chat as sensações de vocês. Dani, quer falar? O que tu sentiu? Eu senti expansão, mas eu senti o cardíaco, mas eu senti na minha mente também, eu senti movimentando, porque como a mente tá pulando, né, com algumas coisas, eu senti que expandiu aqui. Deu a sensação que deu ar, assim, sabe? Que deu espaço. Vem o que a gente precisa no momento, né? Muito bom. Qualquer condição da experiência externa que alguém deseje superar pode alcançar com o uso dessa afirmação, assim como também mudar o fluxo de energia mal dirigida. Isso já li, né? É incrível que, com todas as afirmações que nos deu Jesus, e são apenas uma parte do que ele ensinou, tão poucas pessoas recebam o tremendo impacto dessas maravilhosas palavras da sabedoria.
Em toda a história do mundo, nunca foram dadas tantas e tão grandes afirmações como as que ele ensinou. Cada uma das quais, sendo usada conscientemente, contém a radiação específica que ele alcançou. Ele deixou esse caminho, ele deixou esse campo morfogenético para que a gente possa acessar. Portanto, não somente vós tendes este poder do eu sou, como também sua assistência individual quando usais suas afirmações. Quando vocês usam as afirmações de Jesus, vocês estão acessando o campo do Mestre. Olha que poderoso que é isso. Ele veio para deixar esse caminho. E está disponível para quem quer acessar. Sempre se deve conscientizar o verdadeiro significado dessas afirmações do Mestre Jesus. Quando conseguirdes compreender o pensamento, sentimento e expressão de vosso eu sou, colocais em ação o poder de Deus sem limite algum. Então recebereis o que desejais para trabalhar a tua ascensão. Não deve ser nenhum problema para o estudante ver e compreender que a aparência externa nada mais é que é a distorcida criação do homem. Basicamente, tudo ilusão da tua mente. E a mente mente, praticamente o tempo inteiro, né? O qual está acreditando que no exterior há uma fonte de poder separada, quando um momento de reflexão o fará ver que não existe senão um só amor, uma só inteligência e um só poder que pode atuar, e que este é Deus. Os defeitos humanos e as discrepâncias externas não têm nada a ver com a perfeição onipresente de Deus, já que toda a imperfeição é somente criação do conceito exterior humano. Se o homem se voltasse para seu eu superior, sabendo que ele, com E maiúsculo, é toda a perfeição e que a aparência externa não passa de criação humana, pelo mau uso de seu poder divino, meditando sinceramente e aceitando a perfeição de Deus, veria logo que em sua vida e experiência se manifestaria essa mesma perfeição. Quer ler um pouquinho, Denizinha? Não há outra forma possível de trazer essa perfeição à vossa mente, corpo e experiência, a não ser por meio da aceitação da grande presença de Deus em vós. Esse reconhecimento fará com que o poder externo projete a perfeição de Deus em vossa experiência visível. Dizei aos estudantes que eu estou ensinando, como mensageiro da luz, afirmações da verdade que produzirão resultados positivos, e se as usardes e as mantiverdes sem vacilardes. Ai, me perdi. Os metafísicos sabem que a verdade não dá resultado porque hoje fazem as afirmações e esquecem durante toda a semana seguinte. O desejo da luz e verdade é a presença de Deus no desejo, projetando-se para a ação. Para alcançar a iluminação, usai esta frase: eu sou a plena compreensão e iluminação daquilo que quero saber e compreender. No dia em que se abrirem vossos olhos e contactardes alguns desses maravilhosos seres ascensionados, a alegria permanecerá por toda a eternidade. Se não aceitais a verdade tendes a habilidade para alcançardes isto, jamais conseguireis. No momento em que ser até o centro de vosso cérebro. Pulou uma frase. Agora vamos lá. No momento em que expressais, eu sou a ressurreição e a vida, imediatamente surge toda a energia de vosso ser até o centro de vosso cérebro, que é a fonte do ser individualizado.
Eu não poderei aquilatar suficiente poder dessa afirmação, pois não há limites para o que podeis fazer com ela. Foi a que usou Jesus em suas maiores provas. Deveis saber que, quando decretais algo construtivo, é Deus que está vos impulsionando a agir. Sereis o mais nécio do mundo se perguntardes: e vós comprovastes isto em vossa própria experiência? Pois cada indivíduo tem que comprovar por si mesmo que nada significará para ele até que faça a mesma experiência. O sentimento traz consigo certa visão coexistencial. Às vezes a pessoa sente tal coisa com tanta claridade que verdadeiramente a vê através do seu interior. Na medida em que entrardes em estado de elevação, manifestareis simultaneamente o pensamento, o sentimento, a visão e a cor. O som é harmonioso e tranquilo. É por isso que a música mais melodiosa é calmante em seus efeitos, enquanto a música ruidosa é inteiramente oposta. Então, terminamos o capítulo 2. Deixa eu só fazer um comentário aqui. Claro. Exatamente na hora que você leu a cor, não sei o que aconteceu, a Sara ficou roxa instantaneamente. Isso é normal. Bem-vinda, Na hora que falou Poliana. a cor, ela ficou roxa assim e voltou. Foi tipo um pisca. Eu fiquei assim, foi instantâneo. Isso quando Às vezes ela fica rosa, eu não fico roxa. É azul. Eu fiquei assim, tipo, como assim? Algumas coisas acontecem. Folha conhece a Sara. É isso que acontece. Manifestação instantânea da visão cor. Ela, pá. Eu uso bastante a chama violeta, gente. 21 e 21. Olha como Muito a gente bem. está alinhada, né? Concluímos, a gente passou um pouquinho do horário, a gente pede perdão, mas às vezes vem algumas consciências aqui para o campo das pessoas que estão assistindo ou vão assistir, que é importante de ser passado, mas eu vou rever daqui a pouco a gente fazer um capítulo de cada vez, né? Exato, porque a gente fala. A gente né? se alinha depois, vamos ver os próximos capítulos. Mas gratidão, amores, por estarem aqui conosco para a expansão de consciência de vocês, né? Para a elevação da frequência de vocês. A gente se vê, então, no dia 29, eu e a Dani vamos avisar nos nossos grupos, enviar o link de novo, né, para vocês. E para quem está sentindo o chamado de conhecer as terras de Saint-Germain, a fonte da chama violeta, pode chamar eu ou a Dani, que a gente passa também as informações para que vocês possam participar da nossa peregrinação, tá bom? Gratidão, gratidão, Dani. Quer falar alguma coisa, Amore? Não, só agradecer. Agradecer por esse espaço e pelo nosso... É muito grandioso, né? Poder acessar essas palavras e ver o quão verdadeiro é, né? E quão mágico é, se a gente realmente integrar tudo isso como a vida muda. Rô, vamos levar isso para a nossa vida. Então, fica aí o convite que vocês possam fazer esses decretos. A gente botou aqui no chat, se vocês quiserem pegar, ou vocês podem pegar ali do PDF também, né? Para que vocês possam ir observando essas transformações na vida de vocês. Oi, vó do meu coração! Agora ela apareceu. Te amo. Bye, Aline. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Beijo. Bye.